Então, pessoal, nós vamos aprender hoje a fazer caixas personalizadas. Essa técnica de fabricar caixas é muito legal, porque se vocês não conseguem uma caixa no tamanho que vocês precisam, vocês podem fabricar a própria caixa de vocês, além de que fica muito mais barato, né? Eu utilizo bastante para organizar o meu ateliê e para fazer entrega dos meus produtos. Antes, eu trabalhava com esse papelão branco. Observem que eu posso fazer a caixa de acordo com o que eu vou guardar dentro. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui identificado e o ateliê está todo assim. Aqui, por exemplo, eu queria guardar os liners. Opa, aqui. Então eu fiz a medida do que eu ia guardar dentro e faço a caixa na medida de largura, profundidade, altura e fica tudo ok. Não tenho mais conseguido esse papelão branco, agora eu só estou conseguindo esse pardo e vou dizer para vocês que eu estou gostando muito mais do que o branco. Então, nós vamos aprender hoje a fazer essas mimosinhas aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer, logicamente, é conseguir o papelão, né? Por isso, nós vamos deixar aqui marcado para vocês o @, do fornecedor da gente aqui em Porto Alegre. Vem em duas medidas o papelão, mas é de aproximadamente 1 metro por 1 metro, custa entre 12 e 15 reais. É super barato e dependendo do que vocês forem fazer, vocês conseguem fazer várias caixas de uma folha só. O primeiro passo é nós definirmos o que nós vamos colocar dentro da caixa, tá? Então, ali eu mostrei, vocês viram que eu mostrei para vocês que para organizar o ateliê, eu junto tudo que eu quero colocar ali dentro e vejo qual é o espaço físico que eu preciso. Aqui, de exemplo, para facilitar, eu vou fazer com canecas. Por exemplo, se eu quisesse fazer essa caneca para colocar dentro de uma caixa, vejam aqui, eu tenho que tomar as medidas do objeto. Eu trabalho sempre com a régua grande porque a gente precisa na hora de cortar aqui. Eu vou pegar uma menor agora. Por exemplo, o objeto aqui mede 10 centímetros. E quando eu vou tomar a medida, eu preciso levar em consideração a alça, tá? Então, nós precisamos de uma caixa de mais ou menos 11 centímetros por 13 centímetros. Observem que vocês não devem deixar muito espaço ao fazer a caixa sob medida. O legal é justamente que a gente pode fazer o tamanho certo. Então eu sugiro que sobre um dedinho para cada lado ou 1 centímetro para cada lado e 1 centímetro para cima. É claro que vocês precisam prestar atenção numa coisa. Por exemplo, se eu for enviar essa caixa com esse produto pelo correio ou por a transportadora, eu preciso deixar o espaço físico para que essa peça seja embalada e acondicionada de forma adequada. Então, se eu for entregar em mãos, que eu só vou colocar um papel de seda, isso aqui está ok. Agora, se eu precisar agregar plástico bolha, eu preciso deixar sempre mais um espaço para poder fazer essa embalagem. Então, depois que nós definirmos a medida, tá? Que nesse caso aqui é 11 por 13, nós vamos definir a altura, que aqui para nós também, com uma medida de 8 centímetros, fica satisfatório. Então, a altura, que é isso aqui, é de 8 centímetros. Então, nós vamos pensar que, se nós temos aqui essa medida vai ser 11, nós temos que somar mais 8 e mais 8, porque são dois lados. Se essa medida aqui é 13, nós temos que somar mais 8 e mais 8. Então, assim nós vamos ter o tamanho que nós precisamos cortar a medida inicial do papelão. Observem que o papelão tem o lado do avesso e o lado do direito. Esse é o direito e esse é o avesso. Vamos trabalhar sempre do lado do avesso. Vocês precisam de uma mesa que não tenha problema de ser cortada ou, se vocês preferirem, vocês podem trabalhar com um vidro embaixo. Lápis, régua, estilete e algum objeto que a gente usa para fazer o vinco. O que é o vinco? Nós vamos riscar sem cortar. Então, vocês podem pegar alguma coisa, lixar, isso aqui tem que ficar arredondado, tá? Bom, nós sabemos que a medida que nós precisamos cortar a caixa é de 11 por 13. E sabemos que a altura que nós precisamos para essa caixinha é de 8 centímetros. Então, nós vamos somar
os 11 centímetros mais 16, 8 de cada lado, e 13 centímetros mais 16, ou seja, 8 de cada lado. Vai dar 27 por 29. Esse é o primeiro corte que nós vamos fazer. Observem que eu sempre utilizo um espaço onde eu tenha já uma guia. Aqui essa minha mesa é uma mesa que eu uso só para fazer isso, então eu já tenho como se fosse um T preso aqui, parafusado. Então isso aqui já está me dando um ângulo. Então aqui nós vamos cortar 27. Vou marcar 2 pontos de 27. Vou pegar o estilete que tem que estar sempre novo e vou cortar. Aqui eu cortei uma medida, vamos tirar esse papelão para facilitar o trabalho. E agora eu vou cortar a outra medida, sempre apoiando nessa lateral. Então, se eu cortei 27 aqui, agora eu vou cortar 29 aqui. 29 por 29. Uso o estilete. Eu gosto sempre de passar mais de uma vez, para evitar dele ficar picotado. Depois que eu fiz isso, eu sei que eu preciso vincar 8 centímetros de cada lado, para poder fazer as laterais da caixa. Então, vamos marcar de novo. Apoio aqui e vou riscar 8 centímetros. E nos 4 lados eu vou marcar os 8 centímetros. Marcados os 4 lados, eu vou pegar o objeto que eu disse para vocês que vai servir para vincar. Vinco. Vocês, quando vão vincar, vocês não podem fazer muita força, porque senão vocês cortam o papelão. Com a régua apoiada aqui, eu faço isso aqui. Marco. Vinco de novo. Marco. Vinco de novo. E a última lateral. Vou marcar e vou vincar de novo. Depois que eu vinquei tudo, eu igual faço isso aqui. E aqui nós temos a estrutura da caixa. Para fazer a montagem dessa caixa, eu vou precisar cortar uma das laterais. Eu posso tanto cortar aqui quanto aqui. Se eu cortar nesse sentido, aqui eu vou cortar assim e aqui também. Se eu escolher cortar aqui, eu vou cortar aqui e aqui. Sempre igual. Vou cortar nesse sentido. Apoio a régua e com o mesmo estilete corto. Cortei, ou seja, vai ficar assim. Vou cortar do outro lado igual. Cortei.
E cortei. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, pelo lado de dentro. Ou seja, essa parte que eu vou apoiar aqui, eu gosto de cortar como se fosse uma nesga, que começa mais larga aqui e afina para a ponta. Mas é uma coisinha de nada, tá, gente? Ó. Faço nos 4 lados. Vocês vão ver depois para que eu faço isso. Seguinte passo. Isso aqui nós vamos colar. Só que, observem, se eu colar assim, fica muito grosseiro. Então, eu vou ver como ele ficaria, vou pegar o lápis e vou riscar. Aqui é a mesma coisa. Vou montar a caixinha como ela ficaria e vou riscar. Então, eu sei que aqui eu vou tirar esse pedaço. E não joguem fora nada disso, tá? E aqui eu vou tirar esse pedaço. Vocês vão ver depois para que a gente usa. Próximo passo é fazer a montagem. O que nós vamos fazer agora? Eu uso cola branca, eu gosto de usar cascurês, que é a mais forte, e coloco sempre um preguinho, um pedacinho de pauzinho de churrasco, qualquer coisa para não entupir esse dispensador. Vou fazer o seguinte, vou primeiro colar esse lado. Vamos passar a cola em ambas partes. E aqui vem uma coisa muito importante. Vocês podem aplicar com um pedacinho de papelão ou com o próprio dedo. Mas é muito importante que a borda, essa borda, fique bem aplicada. Todas as bordas. Para que a colagem fique bem feita. Feito isso, a gente vai fazer isso aqui. Importante que aqui fique reto, importante que aqui fique reto. Eu gosto muito de utilizar alguma coisa que sirva de peso. Para isso, eu tenho essas basezinhas que pode ser mármore, pode ser granito, pode ser pedra, pode ser qualquer coisa que vocês tiverem que seja pesadinho, para que isso fique bem colado. Vou fazer isso aqui e espero alguns minutinhos que ele fique seco. Depois que esse lado secou, é claro que, gente, quando eu vou fazer e eu tenho que fazer uma entrega de várias peças, eu faço tudo em série, né? Então, o que eu vou fazer? Vou passar a cola aqui. Vou fazer a mesma coisa. Um pedacinho de papelão. A gente precisa passar bem nos cantos, mas também não pode sobrar, tá? Os cantos e as partes de cima são muito importantes. Isso aqui que sobrou, ó. Passa. E aí, vamos fazer a mesma coisa. Passa o dedo para limpar. Vocês podem também trabalhar tendo um paninho úmido do lado para limpar os dedos caso suje. Agora eu vou tirar o peso daqui. Vou virar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou aguardar a secagem.
Depois que a caixinha secou, eu quero mostrar para vocês para que nós guardamos essas tirinhas. Observem, essa aqui é a xícara que nós vamos colocar aqui dentro. Vocês estão vendo como ela fica assim? Então, usando essas tirinhas aqui que sobraram, eu vou fazer como se fosse uma caminha, para que essa alça fique alta. Viram? Aí a quantidade eu vou fazer do meu gosto. Vou utilizar sempre uma medida padrão. Por exemplo, aqui são todos os retalhinhos, né? Eu vou apoiar aqui no canto e com uma medida da régua eu vou fazer o corte. Então, vamos usar sempre esse apoio aqui para ficar reto. Apoio os pedacinhos e vou cortar todos do mesmo tamanho. Todos os retalhos. Vocês vão vendo que de repente já ficou cego o estilete, vocês troquem, vão cortando, destacando as pontinhas, né? E depois eu vou ensinar um truque para vocês também, se vocês não quiserem ficar trocando toda hora. Eu costumo usar uma pedra de amolar faca e vou amolando a ponta do estilete. Vou cortar vários e juntos nós vamos decidir qual vai ser a altura que nós queremos. Feito isso, vamos pegar e verificar se estão todos do mesmo tamanho. Estão. E aí, olhem só. E agora eu vou comparar a altura para ver se já está satisfatória. O meu gosto ainda está baixo, então eu continuo colocando. Vou colocar mais 2 só. Viram como já ficou bem direitinho? Então ele vai ficar assim. Senão quando você olhar na caixa, você vai ver ele torto. Assim você identifica bem a logomarca. Vamos aguardar secar esse calço que nós fizemos para colar dentro da caixa. Bom, depois que secou, passamos cola e vamos apoiar dentro da caixa. Aguardamos a secagem, tá, gente? Já tá seco. E aí a gente vai conferir. Olhem só, como ela é artesanal, às vezes fica assim uma pontinha como ficou aqui. Então vocês venham com uma tesourinha e cortem. Observem todas as laterais para ver se ficou tudo ok. Ficou. Então olhem só, isso aqui que já está firme vai servir para nós apoiarmos dessa maneira. Se não, ao colocarmos aqui dentro, em vez de ficar assim, ele ia ficar assim. Feito. Estamos fazendo essa medida para uma caixa que vai ser supostamente entregue diretamente para a pessoa. Se nós formos precisar enviar por transportadora, correio, enfim, o que for, precisamos fazer um pouco maior para termos espaço para colocar o plástico bolha. A caixa tem que ficar com sobra, ela não pode ficar encaixada na marra, tá? Então, o próximo passo agora é fazermos a tampa. Eu tenho um truque muito legal para fazer as tampas, tá? Porque a gente precisa que a tampa encaixe bem direitinho, né? Então, olhem só. Eu vou usar a lateral da régua para ser a medida da aba da tampa. Então, sempre do lado do avesso, esse aqui é o direito, esse aqui é o avesso, eu vou encostar nessa minha guia e vou usar a régua como referência. E vou vincar.
Lembrando que para vincar, a gente não faz com muita força. Depois que eu vinquei e marquei, eu vou apoiar ali e vou ver se ele está totalmente apoiado. Vou pegar a caixinha, eu estou apertando, tá, gente, para ficar bem direitinho ali. Vou pegar o lápis e observem. Vou encostar o lápis aqui, vocês estão vendo que ele não tá, eu não estou marcando assim, né? Eu estou encostando e a mesma lateral do lápis vai servir de distanciamento. Vou marcar os 2 pontos. E outra vez vou vincar. Eu costumo conferir para ver se a medida ficou 12 centímetros, 12 centímetros. Aqui ficou um pelinho. Só vou marcar direitinho. Vou colocar aqui e de novo vou vincar. Lembrando de não fazer com muita força. Depois que vinquei, eu vou apoiar aqui e vou fazer... Isso aqui é importante que vocês façam, tá? Para que a aba fique do mesmo tamanho do outro lado. Agora eu vou cortar a lateral. Depois que eu cortei a lateral, eu vou apoiar de novo aqui e continuo usando a mesma régua como referência. A caixinha tava assim, né? Então, ó, marco, vou vincar de novo. Vou apoiar aqui, bem apoiado, que fique bem retinho. Apoio a caixa de novo. Vejo se ficou bem firme. E outra vez com o lápis, não assim, assim. E vou conferir a medida para ver se não tá torto. Um pouquinho. E aqui eu vou vincar. Opa! Vinco, dobro, coloco aqui e faço isso aqui de novo para localizar bem a régua. E vou cortar. Tudo isso aqui vocês guardam. Não botem nada fora. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na caixa. Eu vou escolher cortar. Se eu cortar assim, eu corto os 4 lados nesse sentido. Se eu cortar assim, eu corto os 4 lados nesse sentido. Dá exatamente igual, tá, gente? Na caixa eu cortei com o estilete, aqui eu vou cortar com a tesoura. Cortei aqui, então agora eu vou cortar aqui. Vou fazer a mesma coisa, pessoal, que eu fiz na caixa. Vou cortar uma pequena nesga aqui. É muito pequenininho, tá, gente? É uma beliscadinha. Ó, quando a gente vinca demais, ó. Na real, esse aí não foi nem de vincar demais. É que vocês observem que o papelão, ele tem essas... ele é um corrugado, né? Então, se eu marco... Eu vou marcar aqui de propósito para vocês verem. Até o barulho é diferente. Se eu marco assim... Ó, ok. Se eu marco assim, tá vendo? Ele entra na canaleta, então ele fica assim, ó. Então tem que ter muito cuidado quando vocês forem vincar. Depois que eu cortei, a gente vai fazer a colagem. Agora, vocês vão pegar na lavanderia de vocês uns pegadores de roupa para ajudar no processo. Vamos passar cola. Com o mesmo cuidado que a gente fez na parte de baixo da caixa, ou seja, espalhando bem e que as bordas fiquem bem melecadinhas. Faço isso aqui.
Coloco 2 pegadores de roupa. E observo se ficou bem direitinho aqui, ó. Já limpo se passou um pouquinho de cola e faço a mesma coisa aqui. Passo a cola. Espalho. E uso os pegadores de roupa. Se essas caixas fossem utilizadas para armazenar coisas no ateliê ou para organizar um roupeiro, enfim, se fossem caixas de organização, aqui ficaria finalizado. Mas se nós queremos que essa caixinha seja uma caixinha de presente como essa aqui, agora nós vamos fazer o trabalho de decoração. Então, se nós quisermos que essa caixa, que poderia ser apenas para armazenar coisas, se transforme numa embalagem legal, a gente vai pegar, no nosso caso aqui, eu vou trabalhar com as fitas nas cores da nossa logomarca, que é do Sítio das Artes. Eu escolhi um laranja, que esse laranja aqui é uma fita de cetim. O que eu faço? Eu vou marcar a metade, só para me ajudar na hora de fixar a fita, tá? É só um pontinho de nada, só para ajudar. Aí, eu vou pegar a fita. Vamos cortar a pontinha. E na hora de medir, eu vou deixar um pedacinho para dentro. E agora eu já vou cortar o outro lado. A mesma coisa. Um pedacinho para dentro. Ok. Feito isso, olhem por que eu marquei o meio. Eu apoio bem na metade, seguro, puxo para dentro para colar. Vou usar a mesma cola. Opa! Depois a gente corta esse pedacinho que ficou solto. Aqui, eu posso me ajudar com outro pegador de roupa. Vou segurar aqui pelo meio e vou fazer a mesma coisa. E uma fugidinha. Feito. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Seguro no meio. Passo a cola. Tem hora que fica ruim para vocês verem aqui, eu preciso também ver. Mas depois eu viro para vocês poderem visualizar. Aqui, ó, puxei demais para o lado de cá. E eu acho que aqui eu deixei ele um pouco compridinho, então não pode sobrar. Eu vou cortar um pedacinho. Passo cola de novo, assim para vocês poderem ver. Feito. Agora nós vamos fazer o laço.
Agora a cola que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, essas pistolinhas de cola quente. Coloquei a pistolinha, liguei, deixei ela esquentar um pouquinho e eu vou fazer a medida do laço, tá, gente? O que vocês precisam ver? Para fazer esse laço, nós vamos precisar, o tamanho vocês vão definir, tá? Então eu vou mostrar aqui como eu fiz o processo de escolha do tamanho. Ó, eu cortei e medi. Esse aqui é o tamanho maior e esse aqui é o tamanho menor. Apenas 2,5 centímetros mais curto. Então, vocês façam sempre e meçam para ver se vocês acham que o tamanho do laço está satisfatório. Também não pode ser um laço grande demais. Então, eu vou cortar 4 pedaços de cada tamanho. Vou cortar mais 3 desse tamanho. 2 e 3. E vou cortar mais 3 desse outro tamanho menor. Dois. E 3. Então, 4 de cada tamanho, 4 de cada tamanho. Vou começar a colar. Vou pegar a cola quente. Cuidado para vocês não se queimarem, tá, gente? Coloco uma pontinha de nada aí. E deixo ali. Faço primeiro isso em todos os pedacinhos de fita que eu tenho. Isso aqui é só uma sugestão de laço, tá, gente? Vocês podem fazer outra opção, podem comprar laço pronto, enfim. Geralmente o que eu faço é combinar o laço com a cor do presente que tá dentro. Nesse caso aqui a gente tá combinando com a logomarca. Mas a gente também pode combinar com a cor do objeto que tá dentro da caixa. Eu passei para os menores. Quatro de cada. Seguinte passo, aqui foi onde eu colei, né? Então, eu vou buscar metade dele, marquei e vou botar a cola pelo lado de dentro. Ó, botei pelo lado de dentro. Eu vou ali exatamente na metade. Ó, e vou deixar ele secando. Faço em todos. Busco o meio, viro, dos pequenos a mesma coisa também. Depois do que ficar de fiozinho assim, que essa cola costuma largar uns fiozinhos, a gente corta. A gente faz a limpeza final.
Importante vocês buscarem esse ponto, essa metade aqui, para não colar torto, tá? Já estamos quase acabando. Feito isso, vou separar pelos tamanhos. Os 4 maiores e os 4 menores. Ok? Vou começar pelos maiores. Esse lado onde tem a emenda sempre fica para baixo. Emenda para baixo. Então, coloco um pouco de cola aqui. E ó, exatamente fazendo cruz, eu vou colar. O próximo vai assim. Então, coloco um pouquinho de cola aí, com a emenda para baixo. A mesma coisa aqui. E as emendas sempre para baixo. Temos a parte de baixo da flor. Vou fazer separadamente esse aqui. Emenda para baixo. Emenda para baixo e passo a cola nela. Cruzado. Emenda para baixo. Cruzado. E aqui a mesma coisa. O bom da cola quente é que ela seca na hora. Feitas por separado, agora eu vou juntar. Então, presta atenção para vocês fazerem intercalando, tá? Para não ficar coincidindo. Então, eu coloco um pouco aqui. E vou colocar desencontrado. E agora a gente vai fazer esse arremate final aqui, ó. Como a gente faz? A gente pega um pedacinho de fita. Pequenininho mesmo, tá? E faz isso aqui, ó. Me ajudar com isso aqui, porque não tem como eu... Aí agora eu vou colar aqui. Não é assim. Eu vou colar assim. Tô achando que ele ficou um pouco pequeno. Então, se eu quiser fazer um pouquinho maior, eu vou fazer um maior aqui e nós vamos escolher qual que a gente quer colocar. Achando que ficou muito miudinho. Tão pequenininho que fica ruim de pegar. Acho que esse aqui ficou melhor. Ó, bem melhor esse. Então, vou passar a cola também na parte de baixo, onde tem a emenda. E vou depois a gente tira todos esses fiapinhos. A flor estaria pronta. O próximo passo é colocarmos aqui na caixa. Agora já dá para tirar isso aqui. Vou colocar aqui. E eu gosto de colocar
duas pontinhas. Então, o que que eu vou fazer? Vou dobrar. Corto assim. Vocês viram que é importante que a tesoura esteja bem afiadinha, né? E aí, olha só. Eu vou escolher como é que eu quero colocar. Quero colocar assim? Então, ok. Coloco um pontinho de cola ali. Posiciono. Se eu quisesse colocar pra cá, ó, colocaria pra cá. Eu quero as duas pra cá. Coloco um pouquinho de cola aqui. Aqui. Segura um pouquinho só até finalizar a cola. É bom que é na hora, ó. Já colou. Vou olhar agora para tirar todos os excessos, ó. Vou cortar isso aqui. E agora vamos fechar a caixa. Agora que as tampas estão secas e as caixas também, e aqui eu vou mostrar por que eu fiz duas opções de tamanho para a mesma peça. Porque essa aqui, supostamente, é a que eu vou mandar pelo correio ou por transportador. Então, preciso colocar o plástico bolha. E essa aqui eu vou entregar pessoalmente. Então, cadê a xícara? Aqui. Estão vendo? Mesmo com isso aí, o que que eu faço? Eu costumo pegar papel de seda e corto do tamanho do comprimento da caixa. Vou botar assim para vocês verem. Vamos cortar com as... Aqui com a tesoura é mais fácil. Ficou tão fininho que tá ruim de cortar. Ficou muito reto, mas eu só quero mostrar para vocês a questão do acabamento, tá? Coloco um papel de seda aqui. E aí, ó, vou colocar a caixa aqui. Presente pronto. Agora, se eu for mandar pelo correio, eu preciso deixar espaço. A caneca vai assim, né? Então, vocês viram que ela ficou toda maior. Por quê, gente? Vocês precisam embalar muito, muito bem. Plástico bolha. Vamos cortar assim. Tá vendo, ó? Então ela já tá mais protegida. Posso até colocar mais plástico bolha se eu quiser. E agora faço a mesma coisa. Mesmo tendo plástico bolha, eu preciso colocar uma finalização bonitinha, né? Coloco papel de seda. Vou colocar o plástico bolha aqui. E vou fechar. Embalagem pronta. Claro que isso aqui, depois a gente tem que fazer outra embalagem para poder despachar, né, gente? Não é a mesma coisa que entregar em mãos. Mas essa é a nossa proposta de hoje. E agora eu quero ensinar uns truquezinhos para vocês, que são, quando vocês estiverem trabalhando com estilete e vocês forem trocar a lâmina, para trocar a lâmina é só destacar aqui. Mas vamos supor que vocês só têm uma lâmina de estilete. Vocês estão vendo que está bem gasto, né? Eu uso bastante. Vocês, ó, usem um amolador de faca. E vou
fazer de ambos lados. Posso fazer com água ou sem água, não tem problema nenhum. E outro truque que eu quero ensinar para vocês, que isso aqui eu aprendi com a minha mãe, é, quando a tesoura estiver muito desamolada, façam assim, ó. Uma na outra. Porque aí, gente, vocês conseguem cortar direitinho as fitas sem ela beliscar. Tá beliscando, né? Então, ó. Pode ser também numa faca. Viram a diferença? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica, que vocês façam bom uso do que vocês aprenderam hoje, tanto para organizar o ateliê, para organizar o armário de vocês, enfim, ou para fazer lindos pacotes de presente para mandar os trabalhos de vocês com uma maneira mais econômica e fazendo na medida exata, porque às vezes você até pode comprar a embalagem. A questão não é o gasto, a questão é que às vezes você não acha a embalagem do tamanho que você precisa. E nesse caso a gente consegue fazer exatamente como a gente quer. Então, se vocês gostaram, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like e se inscrevam no nosso canal, tá bom?